conversando aqui com o Marcos Longaray sobre a hora da herança. É a hora do barraco? Às vezes. Porque nós temos um relato do caso de uma senhora de idade, presta atenção aqui que pode... Olha só, olha o bafo. Olha o bafo, amigas. Não é sempre que eu trago bafo, mas aqui é bafo agora. De uma senhora de idade, proprietária de terras, uma fazendeira, no interior do estado. Aqui do Rio Grande do Sul. Não pensa que cai no sol do vizinho, não, tá? Onde ela entregou uma procuração para uma funcionária, que ela considerava ser de segurança. Uma empregada, e isso tem que ter muito cuidado. Era uma empregada doméstica que também cuidava dessa senhora idosa. Não era uma cuidadora, era uma pessoa que fazia tudo. Tem que prestar atenção nisso. Agora essa senhora veio a falecer. Normal, né? Já tinha idade. E esta funcionária está brigando na justiça, junto com as irmãs, alegando que é uma filha de criação dessa senhora, a dona das terras que faleceu. E aí? Como é que fica? Né? De repente coloca alguém para cuidar a mãe, a avó, e depois essa pessoa se sente parte da família, inclusive na hora da herança. Bom, estou aqui com o Marcos Longaray, que é da www.xavieradvogados.com.br, que vai nos explicar um pouquinho sobre isso. Boa tarde. Boa tarde. Pois tudo bem. É um barraco, né? Mas essa situação na advocacia a gente enfrenta bastante. E eu acho que tu colocou muito bem o tema, porque é bem o que acontece, né? Então as pessoas vivem uma situação de fato ali, muitas vezes não se regulariza, e até entre irmãos de sangue mesmo, se tem uma situação que se presume de bem, né? Mas na hora da herança, as coisas se mostram que não é bem assim. Na hora dos meus bens, a Exatamente. coisa fica terrível, né? Essa funcionária, hipoteticamente, né? Tem o direito de conseguir uma parte de herança se dizendo filha adotiva? Pois essa situação do filho adotivo, né? Ela, pelo que eu vi do caso, ela, na verdade, Ela se sente. Exatamente, ela se sente. E essa situação... No direito ela não existe, né? O que existe é o filho biológico, o filho adotivo, né? E o adotivo é aquele que passa por um processo de adoção. E é tão complicado dentro da Secretaria da Criança e Adolescente, do Estatuto, adotar uma criança, quanto mais um adulto, tem que passar por vários processos, por avaliações. Quer dizer, não adianta se sentir. Não. O que as pessoas confundem bastante hoje são gestos assim de carinho, gestos de proteção, com um amor filial. Ainda mais com a senhora de idade, né? Exatamente. No mínimo, com a própria carência da idade, Claro. Fica tratando bem. E esse tipo de situação não pode se misturar isso, né? Mas como não misturar? Sim, pode ter amor, pode ter carinho e pode ter proteção, né? Mas não se pode confundir isso com o status de filho, né? Então já isso tem que ficar bem situação que não está adequada. Essa menina, essa senhora, né? Se dizer filha adotiva, por se sentir, ela já não tem direito. Claro. E mesmo assim, vamos imaginar que ela consiga demonstrar essa situação, né, de alguma forma, né? Mesmo assim, a lei ela não é clara no sentido de garantir direitos a filhos de criação. Ela é clara ao garantir direitos a filhos adotivos. E a adoção é um processo formal. Um filho de criação, em princípio, ele não tem direito sucessório, direito à herança. Ele não é herdeiro. Gente, o que ele falou é tão importante, tão comum. Sabe? Aquele sobrinho que muitas vezes vai morar com você, aquele neto que vai morar com você. Neto já tem um parentesco, mas é neto, né? E tem a mãe e o pai vivo. Quem tem direito? O neto ou o pai ou a mãe que mesmo sem ter prestado assistência àquele neto na hora que a avó falece? Daqui a pouquinho a gente vai voltar mais nesse assunto. Ainda tem mais uma perguntinha aqui pra você. Que eu tô provocando o pessoal em casa, porque isso é muito comum. E na hora dos meus bens, o meu bem acaba, entendeu? Já vou conversar de novo com o seu Marcos Longaray. Fica fazendo as tuas perguntas aí na tua cabeça, vai mandando aí pro site dele, que é www.xavieradvogados.com.br. Segura aí, vai fazendo as tuas perguntas, anota aí que depois ele vai responder, vai nos dar algumas orientações. Pensou nesse caso? Vamos ver se essa mulher realmente tem como comprovar que era adotiva, sem ter nenhum papel. Espera um pouquinho. Então, e agora eu vou voltar aqui, você que ficou preocupado com o neto, que tá morando com você. Aqui no caso dessa mulher aqui, essa senhora que faleceu, ela tem 3 filhos legítimos. Só que um desses filhos já é falecido. Que em alguns momentos da vida não pagou a pensão aos seus descendentes. Mas já morreu. O homem morreu, tá? E não pagou para os filhos. Já tá assim, né? Essas netas podem conseguir uma parte a mais na herança
por conta da pensão que o pai falecido não pagou? Não, infelizmente não. Porque essa obrigação de prestar alimentos, de pagar alimentos aos filhos, no primeiro momento ela é tanto do pai como da mãe, né? Nesse caso aqui, do pai. Né? Falecido. Agora falecido. E essa obrigação, a gente tem um princípio geral em direito que se diz que todas as pessoas, elas são responsáveis pelo seu patrimônio. Ninguém é responsável pelo patrimônio dos outros, né? Mesmo que seja pai e filho, mesmo que seja nessa situação aqui de uma avó e um neto. Né? No caso, elas têm o direito que pertenceria ao pai. Exato, isso sim. Se uma casa da falecida ficou pro pai, né, pro filho dela morto, essas netas têm direito. Sim, se são três irmãos, um deles é o pai dessas netas, elas vão receber essa parte. Mas não pode receber duas casas? Não vai receber a mais. Não é direito dele. Não vai receber a mais. Tá vendo? Mas ainda tem aquela pergunta que eu vou fazer a ele. Você que muitas vezes criou uma criança, tem um neto de criação, como fica? Será que tem como provar que ele está morando com você, que ele é adotivo, sem ter feito nenhum tipo de documentação? Vamos saber mais? Vai fazendo as perguntas aí no www.xavieradvogados.com.br. E o telefone para você saber onde fica e ter mais informações é 3012-6805. Olha a pergunta que eu vou te fazer, tá? Vou me colocar no lugar da avó. Minha filha era uma descabeçada. Deixou o guri para mim. E agora eu quero que ele seja considerado filho e não quero deixar herança para essa minha filha desmiolada. Eu posso? Daqui a pouquinho. Tô aqui porque eu quero saber dessa avó que me ligou aqui, que me mandou um e-mail. E aí, doutor Marcos Longaray? Essa avó pegou o filho, neto, para criar. A filha foi andar pelo mundo e ela tem 2 herdeiros, a filha e mais um. Ela quer saber o seguinte, ela nunca registrou este menino como filho dela, ok? Ele está registrado como neto. Ela não assina nenhum documento, nem na escola, como mãe. Quer dizer, não tem nenhum comprovante que ele mora todos esses anos com ela. O menino é menor de idade, responsabilidade da mãe. E ela está com medo de falecer e a parte da casa onde ele mora seja dividido com a mãe, que pode colocá-lo para a rua. Porque continua sendo uma descabeçada, ela coloca aqui. Tem como tirar da filha e dar direto pro neto? Não. Infelizmente não existe essa possibilidade, porque como se coloca aqui, a gente falou do filho de criação, né? Os filhos biológicos, eles têm esse direito inafastável, né? Mesmo que seja descabeçado. Não importa. Infelizmente não se tem como escolher herdeiros, né? Os herdeiros, quem escolhe é a lei, e a lei é bem clara ao colocar essa impossibilidade de afastar. O que ela pode fazer é deixar em testamento metade do patrimônio dela. Isso ela pode fazer. Isso ela pode fazer, isso. Mas tem que ser registrado. Não precisa ser registrado, tem que ter um número maior de testemunhas, mas eu aconselho a registrar. Um documento registrado sempre tem um valor mais significativo. Sempre tem que ir no cartório, registra, que fica tranquilo. Então ela pode fazer um testamento de 50% da herança deixando para esse neto, quer dizer, garantindo a subsistência dele até a cabeça dele ter juízo também, claro. E assinar por ele mesmo. Fora isso, é da filha. É da filha, dos filhos, né? 3012-6805 e o site www.xavieradvogados.com.br. Quer saber mais? Tem um caso enredado aí? Conversa com o Marcos Longaray que ele vai saber te orientar. Obrigado pela tarde de hoje. Obrigado. Tema bafão, né? Mas acontece. Tem que pensar enquanto se é vivo.